Meus irmãos, a paz do Senhor. Estávamos ao vivo e deu um problema técnico. Agora conseguimos resolver. Estaremos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. E de início, irmãos, nós estaremos estudando, revisando a lição de domingo anterior. Por qual motivo? Tivemos a ceia aqui, drive-thru da ceia, e não conseguimos, ou pela nossa ceia, não podemos realizar a nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição que nós vamos estudar, que foi no domingo anterior, é a iluminação espiritual do crente. Então, nesse período, o nosso diácono, irmão Marinésio, ele vai estar trazendo uma revisão dessa lição e em seguida estará nos trazendo o estudo de hoje, que é a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Eu convido a você que está nos assistindo e que está aí na expectativa de estudar um pouco, que venhamos orar nesse momento para que Deus venha nos dar a direção, para que Deus venha nos abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã nós estamos reunidos em Teu nome para poder Te adorar e Te louvar. Gratos ao Senhor por mais uma semana de bênção, por mais uma semana de vitória, por mais uma semana de paz, mesmo em meio a essa pandemia. Pai querido, muitos de nós estamos em casa, muitos de nós estamos, Senhor, dentro de nossos lares, devido à recomendação e devido, Senhor, a essa pandemia que está acontecendo. Mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado graça para podermos estar de pé. Nesta manhã eu quero pedir ao Senhor, continua a abençoar a cada irmão, a cada um que está, Senhor. Pai querido, convida com saúde, Senhor, e de pé no dia de hoje. Pai, muitas dificuldades enfrentamos durante essa semana, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Pai, durante esta aula, que o Senhor venha falar, Senhor, ao coração daqueles que estão assistindo, Senhor, a esta live, a esta aula. Pai querido, que todo mal, todo impedimento de inimigo caia por terra e seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor venha iluminar nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, compreender e entender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, pastor Rael, pastor presidente, Senhor, deste campo, setor 40. Abençoa também o pastor presidente, Senhor, Pai das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, o pastor José Wellington, Senhor. Abençoa os Teus servos que estão na frente deste trabalho. Pai, abençoa, Senhor, o nosso diácono, Senhor, Pai, o superintendente da escola dominical, setorial, nosso irmão Gerson. Abençoa também o professor que irá nos trazer, Pai, a lição, irá ministrar, Senhor, esta lição nesta manhã, que será o nosso irmão Marinésio. E assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15, versículo 23, irmãos. Aleluia. O texto áureo nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Aleluia. A leitura em classe, se você já abriu a sua revista, ou se você não tem a sua revista, está em Efésios capítulo 1, como eu disse, verso 15 ao versículo 23, que irá nos dizer assim, versículo 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais
qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelência e grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Eu sujeito todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Eu quero convidar aqui nosso irmão Marinésio para estar fazendo uma revisão dessa nossa aula, e em seguida ele estará iniciando com a aula 5, da lição 5 da nossa revista. Então, irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida e te dar entendimento, e convide amigos que não são cristãos e irmãos que estão aí precisando ouvir esta palavra, para que venha acompanhar conosco esta aula em nome de Jesus. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui nesta manhã, juntamente com vocês, nossos prezados e amigos, ouvintes da palavra do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Confesso que eu sou um eterno aprendiz, eu amo a palavra de Deus. E devido à Santa Ceia no domingo passado, nós não podemos ter dado a aula de número 4, mas nós estaremos nesta manhã fazendo um resumo dessa aula, que também é uma aula muito importante. E nós não poderíamos deixar de falar desta lição, pois é uma lição muito importante para a nossa vida espiritual. E logo em seguida nós estaremos dando continuidade à aula de número 5. Amém, irmãos? Nessa lição de número 4, dia 26 de abril de 2020, nós vamos aprender sobre a iluminação espiritual do crente. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, sabendo que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E nós sabemos que ele escreveu essa carta aos irmãos de Éfeso. Por se tratar de uma carta circular, além de ir para os irmãos em Éfeso, várias as igrejas da região. Mas esta mensagem aos irmãos em Éfeso só não fica restrito a eles, mas também na nossa aplicação diária, pois nela contém doutrinas que servem também para o nosso ensinamento, tanto aos irmãos em Éfeso, quanto também para nós em nossos dias atuais. Eu gostaria de rapidamente, logo de início, já entrar aqui na nossa introdução, fazer um comentário breve que nos diz assim: Paulo ele já entra com sentença dividida em ação de graças, oração intercessória e confissão e louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo, compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Ou seja, como eu acabei de comentar aqui, nós precisamos também buscar essa iluminação espiritual da parte de Deus. A esperança da vocação e a riqueza das glórias. É interessante, irmão, nós observar que Paulo, ele ora, Paulo, ele intercede a Deus para que os irmãos viessem ser iluminados. Iluminado por quem? Iluminado para quê? Iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para descobrir as grandezas
as glórias que há no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é essa iluminação espiritual? É a capacidade do crente de compreender a sua chamada, de compreender as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo acontece que quando nós observamos, que a preocupação de Paulo concernente a esse assunto, nós observamos um exemplo bem claro na vida de Jó. Jó conhecia a Deus só de ouvir falar, mas a partir do momento que Jó teve essa experiência, este conhecimento espiritual, essa iluminação espiritual, nós observamos que Jó, em suas palavras, no livro de Jó 42, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então nós observamos aqui que Jó, ele passa a ter uma grande experiência com Deus. Ou seja, Paulo queria que os nossos irmãos em Éfeso tivessem essa grande e maravilhosa experiência com Deus, que só é capaz através do Espírito Santo de Deus, que pode realizar essa iluminação espiritual, a levar os crentes a ter um conhecimento do plano de salvação da parte de Deus. É interessante nós observar aqui, no nosso primeiro tópico, ação de graças e intercessão. É interessante nós observarmos que o apóstolo se alegra e dá graças a Deus pela vida dos seus eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Aqui, irmãos, quando nós começamos a observar parte por parte, nós sabemos que o plano da salvação da parte de Deus é tão glorioso, é tão excelente, que ele escolhe o homem em sua eleição, antes da fundação do mundo. Ele também predestina para que o crente venha receber as bênçãos espirituais da parte de Deus. E logo em seguida nós observamos que somos adotados como filhos de Deus. E logo em seguida recebemos o dom do Espírito Santo. Era essa mensagem, eram essas bênçãos que faziam com que Paulo se alegrasse na presença de Deus. Mas era necessário os irmãos em Éfeso ter essa grande iluminação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, a esperança da vocação. Nós observamos aqui, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Dentro do mesmo tópico, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos em 3 aspectos. Nós observamos aqui que Paulo ele destaca 3 aspectos. Porque eu falo que o plano de salvação de Deus para a humanidade é espetacular, é grandioso. Nós observamos aqui, meus amados e queridos irmãos, nesses 3 aspectos, Deus ele chamou pessoas no passado, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus chama para o serviço de santificação no presente. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 3, a participar da gloriosa no futuro, participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Ou seja, nós entendemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele elege no passado e quer que no presente, louvado seja Deus, o crente ele viva uma vida de santificação, uma vida voltada à adoração, uma vida irrepreensível, para que tenham a participação gloriosa no futuro. Ou seja, quando Jesus Cristo vier buscar o seu povo, reinar com ele para todo sempre. E esses escolhidos de Deus e esses eleitos de Deus terão a oportunidade de ver o Senhor face a face. Isso é um grande privilégio para todos nós, meus amados e queridos irmãos. Ponto 3, as riquezas da glória da sua herança.
nós observamos aqui que na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Observe muito bem aqui, meu irmão, nessa passagem. O plano de salvação concede ao ser humano, louvado seja o nome do Senhor, que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus tem preparado para o crente no futuro, ele será privilegiado, louvado seja Deus, a participar dessas grandes riquezas e glória da sua herança. Como nós vemos aqui, louvado seja Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3 e 4. Assim como Deus é, nós o veremos e nós também o adoramos. Nós observamos também em Mateus 25, 34, que quando Jesus fala, entrai-vos, os salvos tomarão porte da herança preparada desde a fundação do mundo. Então nós observamos aqui, meus amados e queridos irmãos, que Deus tem coisas maravilhosas, grandiosas para mostrar àqueles a quem o ama, louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 vai nos falar sobre a excelência, a grandeza do poder divino. O primeiro ponto nos diz a sobreexcelência e a grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelência da grandeza do poder de Deus. Resumindo aqui, irmãos, Paulo mostra que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Nós observamos também que Paulo mostra que somente um poder grandioso, como este poder, pode operar e concretizar as bênçãos espirituais, inclusa na esperança da vocação e nas riquezas de sua herança. Então nós observamos que só um poder grande, só um poder extraordinário é capaz de transformar a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, como está registrado em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 4. Louvado seja Deus. O ponto 2, a força do poder divino. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro ele usa a palavra operação, que a tradução quer dizer eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, que vem de kratos, que dá a ideia de intensidade. E finalmente ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inere a sua natureza divina e opera a favor daqueles que o crê. Então nós observamos aqui, meus irmãos, a dimensão, a grandeza do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis à força deste poder, que é a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus no céu e a sua elevação acima de todo o domínio. Ou seja, o poder de Deus está acima de tudo e de todas as coisas. O ponto 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. O ponto 1 nos diz, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Observamos bem aqui nesse tópico em que o apóstolo ele deixa muito bem registrado. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Sendo assim, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados. Ou seja, nós sabemos que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressurgiu
ao terceiro dia. E essa ressurreição é a garantia também que nós seremos ressuscitados. Louvado seja Deus. O ponto 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita no céu. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo, em referência à promessa, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade, indica completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo está assegurada aos salvos, endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar em lugares celestiais, assim tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo sobre o poder do Pai. Cristo, ele foi elevado à direita de Deus. Só o próprio Deus, com o seu imenso e eterno poder, tem essa capacidade, teve essa capacidade de exaltar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, meu irmão, foi um breve comentário, um rápido comentário da lição passada. Nós teríamos muitas coisas para comentar, mas nós também temos que ser prudentes, pois o nosso tempo é escasso, e nós também não queremos ser cansativos aos irmãos, pois nós estamos logo em breve falando da lição de número 5, e nós vamos falar mais pausadamente, para que todos os nossos amados e amigos possam entender com clareza um pouco mais a palavra do Senhor. Eu gostaria de estar passando aqui a conclusão para um dos nossos irmãos e logo em seguida nós voltaremos novamente. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, amigo que está nos acompanhando, fazendo presente neste momento. Nós, a partir deste momento, estaremos levando até você a lição de número 5, que tem como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso textual encontra-se em Éfesos capítulo 2, versos 4 e 5, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? A nossa verdade prática que diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, a você que não tem, não disponibiliza neste momento da revista da Escola Dominical, está em Éfesos capítulo 2, verso 1 ao 10, que diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Eu convido aqui o nosso professor, diácono, irmão Marinésio, para prosseguir com esta aula. Então você fica atento, meus amigos, nós estamos aqui em número bem reduzido em recomendação das autoridades da saúde, todos usando a máscara, estamos aqui em 3, atendendo as autoridades. Nós queremos pedir a você que permaneça em casa, fique em casa, tá? Não dê oportunidade para que você possa ser contaminado por aí, ou que você possa levar essa doença letal a outros parentes seus, amigos ou quem sabe companheiros de trabalho. Então permaneça em casa, saia por necessidade mesmo para adquirir aquilo que para manter a sua família, o essencial para manter a sua família. Então ajude as autoridades neste particular. Amém, irmão Marinésio, por favor. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né, irmãos? A palavra de Deus, ela não está presa, né? Mesmo a situação que nós estamos vivenciando, né? Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus alcança vidas em vários lugares. Continuando aqui, irmãos, a nossa lição de número 5, eu gostaria de ler aqui juntamente com os irmãos o primeiro tópico, que nos diz: a antiga natureza mortas em ofensas e pecado. Essa era a nossa condição, a condição dos irmãos em Éfeso antes de conhecer a palavra de Deus. Era a minha situação, era a sua situação também antes de conhecer a Deus, né? Nós observamos que o apóstolo, ele lembra que antes da regeneração estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós estávamos predestinados para a perdição eterna, pois nós estávamos predestinados para esse maldito caminho, né? Mas graças a Deus que, vendo que nós estávamos andando desgarrado, como ovelhas sem pastor, sem diretriz, sem direção, a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos trouxe para a maravilhosa luz. A nossa condição anterior, nós vamos aqui estar, né, entendendo este assunto. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego paraptoma, que tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O que significa essa palavra deliberada? Quer dizer, decidir, resolver. A pessoa decide andar, a pessoa resolve andar da maneira que ela quer, mesmo sabendo que ela está pisando em falso. Essa era a nossa situação antes de conhecer a Cristo. Nós andávamos segundo a nossa própria vontade, nós andávamos segundo os nossos próprios conceitos, mesmo sabendo que estávamos errados, mas andávamos assim. O termo da palavra pecado, emartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo, essa era a nossa situação, irmãos. Paulo diz, prossigamos para o alvo é Cristo, mas sem Deus, sem Jesus, sem salvação, nós certamente já tínhamos errado o alvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Observe, né, no que o autor continua descrevendo aqui a nossa situação espiritual. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto. Nós estávamos, irmãos, mortos, espiritualmente falando, né? Seja, essa declaração de real condições das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos espiritualmente falando.
Observe aqui algumas condições que eu vou aqui citar, como eram as nossas condições antes de aceitar a Jesus e de conhecer a Deus e a sua palavra. A nossa condição espiritual, nós estávamos mortos, não tinha percepção para as coisas espirituais, não tinha prazer para as coisas espirituais, não se preocupava com as coisas espirituais, carregava consigo todas as características de uma pessoa morta, ou seja, nós não enxergávamos, nós não escutávamos, não tínhamos sensibilidade, ou seja, nós éramos como uma pessoa que estávamos vivos, mas ao mesmo tempo mortos espiritualmente. Essa era a nossa condição, a qual Paulo aqui está orientando aos irmãos de Éfeso, mas também serve para os nossos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 59, eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse versículo. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que ele não ouça. Não é que Deus não quer salvar, não é que Deus não queira ouvir, mas é os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Era isso que Paulo queria alertar aos irmãos, era isso que Paulo queria ensinar aos irmãos em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso ponto de número 2 nos diz: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de metáfora, pelo ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas da vida passada do alvo antes da regeneração. Nós observamos então que antes, meus irmãos, nós andávamos também mortos moralmente. Nós antecedemos aqui morte espiritual. Agora nós vamos falar aqui acerca de morte moral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós andávamos, Paulo descreve aqui a palavra andar, para justificar aquilo que ele estava querendo falar. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, e tais como imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Relativizar o pecado é muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Nós observamos aqui, irmãos, que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Quando nós não conhecíamos a Deus, a Jesus, nós andávamos diante de tudo que o mundo nos oferecia. Nós andávamos desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui que Paulo fala que os irmãos de Éfeso, antes de conhecer a Cristo, eles andavam, na imoralidade, no furto, na mentira, mas a partir do momento que eles passaram a conhecer Jesus, as suas vidas se transformaram. Nós observamos aqui que hoje, nós como servos do Senhor, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida ela é mudada. Nós não podemos mais andar como o mundo oferece, nós não podemos mais pegar os conceitos mudando e tentar aplicar na nossa vida, não, porque nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para ser diferente, nós fomos chamados para resplandecer como astro, nós fomos chamados para fazer a diferença. Era isso que Paulo estava ensinando aos nossos irmãos em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor, que nós andávamos segundo as nossas próprias vontades, segundo aquilo que o mundo oferecia, mas hoje não. Paulo também continua dizendo: andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens
desobedientes e incrédulos. Quando eu estava lendo aqui essa passagem, esse ponto que Paulo relata, andar segundo o príncipe da potestade do ar, essa era a forma em que os irmãos, antes de conhecer a Cristo, os irmãos em Éfeso, andavam. E conosco também não era diferente. Nós observamos, irmãos, que o inimigo ele luta, o inimigo ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da palavra do Senhor. Ele tenta impedir de uma forma ou de outra que as pessoas se acheguem-se a Deus. Quando eu estava lendo aqui essa passagem, eu estava aqui tentando esclarecer e entender comigo mesmo, que quando a gente recebe um convite para aceitar a Jesus, é uma luta constante, é uma briga espiritual tremenda. Ou seja, é o adversário tentando impedir que a luz, a glória do Senhor resplandeça sobre a vida de um indivíduo. Ou seja, que o Evangelho chegue-se à sua vida. Nós observamos que quando nós falamos de Cristo a uma pessoa, muitas pessoas não querem aceitar, elas têm raiva. Isso, irmão, é influência do diabo, é influência de Satanás na vida das pessoas para que elas não conheçam o plano da salvação de Deus. Então, quando nós lemos, e Paulo começa a alertar que nós andávamos segundo os príncipes da potestade do ar, nós andávamos segundo as suas ordens, segundo as suas lideranças. Essa era a nossa condição antes de conhecer a Cristo. Andastes, o nosso ponto aqui, 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza de Deus. Irmãos, antes de conhecer a Cristo e a sua palavra, nós só pensávamos em praticar o mal. Não era diferente nos tempos antigos. Abrimos as nossas Bíblias em Gênesis no capítulo 6 e no capítulo 5, nós vamos ver que desde a antiguidade o homem já era predestinado a fazer o que era mal. Gênesis capítulo 5, que nos diz: e viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicara sobre a terra, e que todo intuito dos pensamentos de seu coração era continuamente mal. O homem só pensava em praticar o mal. Essa é a condição, irmão, de todos aqueles que não conhecem a Cristo, que não conheceram o privilégio de ser filho de Deus. Essa era a condição espiritual de todos nós. Nós andávamos segundo as nossas ofensas, nós andávamos segundo os nossos próximos pecados. Paulo continua relatando aqui, nesse ponto do número 2, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa situação, a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger, nos predestinar para a adoção, louvado seja Deus em Filho. Então, irmãos, eu creio que, louvado seja Deus, a situação da humanidade era caótica, todos estavam predestinados à ira, à perdição eterna. Deus, quando Ele olha do céu para a terra e não vê nenhum justo sequer, Deus ele envia o seu Filho, louvado seja Deus, para salvar toda a humanidade. E é interessante nós observar aqui que Ele, no passado, Ele predestina, louvado seja, Ele elege, predestina para que toda a humanidade venha a ser adotada, ser filhos do Senhor, para a sua glória. Mas com ressalva aqui a todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. Então nós observamos aqui que essa era a condição dos irmãos em Éfeso antes de conhecer a Cristo. E também a nossa condição antes de conhecer também a Cristo. Nós andávamos segundo as nossas ofensas e segundo também o nosso pecado. O ponto 2 vai nos tratar sobre vivificado pela graça. Vivificado, nós venhamos a ter vida. Louvado seja Deus. E vida
com abundância. E só Jesus pode nos dar vida em abundância. Como vai nos dizer? Alcançado pela misericórdia. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que altera o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção de adversativa, o apóstolo declara exultamente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para a carta aos Efésios ensina que ao da ira, Deus não se mostra penoso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede de seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude, a grandeza deste amor que nos motivou a nossa salvação. Então nós podemos aqui, meus amados e queridos irmãos, entender a misericórdia e o amor de Deus. Eu até grifei aqui, misericórdia. Não recebemos o castigo que merecíamos. Deus, Ele não nos tratou conosco conforme as nossas iniquidades, nem nos recompensou conforme os nossos pecados. Nós estávamos predestinados para a ira, para a perdição eterna, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. O amor, somos perdoados de todos os pecados, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A misericórdia e o amor de Deus, ela é enorme, ela é grande, ela é espetacular. A Bíblia enfatiza que foi essa grandeza do amor de Deus, deste a nossa salvação. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, se não fosse louvado seja o nome do Senhor, a humanidade estaria perdida. Mas eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, meu coração se alegra, que Deus Ele elegeu, Deus Ele predestinou, Deus Ele nos deu a adoção de filho, deu o dom do Espírito para um dia estarmos com Ele para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. O nosso ponto 2 nos diz: vivificado por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedida ao salvo, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer o novo nascimento. Não estáis mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo isso foi efetivado por meio da graça, o favor imerecido. Graça, favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecíamos, irmãos. Como nós falamos aqui, como nós antecedemos, nós estávamos predestinados para a ira. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, ela é tão grande que nos amou, mesmo nós estávamos presos no pecado, presos em nossos delitos, predestinados para a perdição eterna. O amor de Deus, a graça de Deus, ela nos alcançou, ela nos resgatou e nos colocou, louvado seja Deus, na maravilhosa luz, que é a sua presença, é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois nós estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado. Todos estavam separados de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 13.
Mas com a morte de Cristo, e em Cristo, Deus nos deu a oportunidade de receber vida. Jesus Cristo, Ele é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Ele pode conceder ao homem a condição de ter vida espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no nosso ponto de número 3, exaltado por sua graça, nós observamos que o apóstolo dos gentios destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Observamos aqui, que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu, como está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15, do 3 ao 8. Assim, conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou abundante riqueza da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido. Então nós entendemos aqui, meus amados e queridos irmãos, assim como Cristo ressuscitou, assim como nós também haveremos de ressuscitar, teremos uma vida eterna e o nosso galardão do céu. Ou seja, tudo isso aqui incluído e exaltado pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Este é o imenso, esse é, louvado seja Deus, o grandioso amor de Deus pela humanidade, pelo pecador, através da sua graça, através do seu favor, em enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Ele nos deu vida, Ele nos deu o privilégio também de, assim como Cristo foi ressuscitado, Ele foi exaltado na presença do Pai, nós também seremos conforme a sua palavra, pois Ele é a primícia dos que dormem. E se Ele é a primícia dos que dormem, nós também temos essa garantia que um dia, mesmo mortos, nós seremos ressuscitados, e se estivermos vivos, seremos transformados para estar para sempre com o Pai. Louvado seja Deus. O nosso ponto de número 3, o nosso tópico, ele nos diz: a salvação não vem das obras. O tópico 1 nos diz graça como meio de salvação. A salvação, ela inclui libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, descrita em Efésios capítulo 2, versículo do 1 até o 7. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação por meio da parte de Deus e por meio da graça de Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, sim, o ser humano é livre para escolher para os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então nós observamos aqui que a graça, ela vem por meio da salvação, a graça como meio de salvação. Foi a graça de Deus, irmãos, que nos deu a oportunidade de ser salvo. Foi o favor imerecido de Deus. E nós entendemos aqui também que o homem hoje ele tem o livre-arbítrio para escolher o caminho que quer seguir, ou o caminho da salvação, ou o caminho da perdição. E Deus, ele respeita o livre-arbítrio, mas Deus, ele quer também que todos venham ser salvos pela sua palavra.
através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, através dessa graça, deste favor imerecido, desse tão grande amor de Deus para com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, ainda dentro desse tópico, a fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo, o nosso favor. Ela é a resposta da graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Ou seja, a salvação, ela vem por intermédio da fé e não pelas obras, né? E não pelas obras. O homem, ele pode ser bom a vida inteira, ele pode praticar a bondade desde quando nasceu até a sua velhice, mas ele precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a salvação não vem pelas obras, mas sim pela fé, pelo favor imerecido de Deus. Esse é o quão grande amor de Deus e a sua graça, que nos dá o direito de salvação. Louvado seja Deus. O nosso ponto 2 nos diz: obra como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Segundo, ratifica que a salvação não provém das obras. O que indica não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo seu esforço pessoal. Só existe um caminho, meu amado e querido ouvinte. Só Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há uma segunda alternativa. Não adianta ser bom o tempo todo, o momento todo, mas é preciso aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque a salvação, ela não vem pelas obras, não vem pelas minhas bondades, não vem pelo que eu pratico, não, mas vem pela graça de Deus, vem pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, vem por intermédio da fé. Dentro desse tópico, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Por isso, antes o apóstolo Paulo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo obras má. Essa era a forma em que nós andávamos. Essa era a forma em que nós estávamos. Essa era a forma em que nós vivíamos. Mas agora somos novas criaturas. Louvado seja Deus. As coisas velhas, elas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo, nós devemos praticar boas obras. Louvado seja Deus. Boas ações para que o nome de Jesus Cristo, ela venha a ser glorificado em nossa vida. Às vezes, meus amados e queridos ouvintes, quando eu falo que há uma responsabilidade muito grande no nosso ombro, não adianta apenas levantar a mão e aceitar e não viver. Não adianta apenas levantar a mão e aceitar e não condizer. Pois nós estamos sendo observados 24 horas. Nós estamos sendo observados por onde quer que nós passamos. Por onde quer que nós andamos. Nós estamos sendo observados 24 horas. Qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de coisa, ninguém dá atenção, mas se eu e você fizer, as pessoas vão estar observando. Mas a palavra do Senhor nos ensina a fazer boas obras, andar fazendo o que é bom, andar fazendo o que é bem. Porque agora nós somos nova criatura, nós somos uma nova pessoa, louvado seja Deus, em Cristo Jesus. Mas só para concluir esse assunto tão importante, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras.
não como meio para ser salvo. Preste bem atenção nisso aqui. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Aquele que é salvo, ele pratica boa. Aquele que é salvo, ele não se escandaliza. Aquele que é salvo, tudo que ele faz é para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que ele faz é para que o nome dele seja glorificado. E assim, meus amados irmãos, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, que você no seu lar possa ter compreendido aquilo que nós queremos transmitir para você, através da palavra do Senhor. E eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. E passando a direção aqui do nosso trabalho para o nosso líder, nosso irmão Gerson, e que Deus em Cristo possa continuar vos abençoando, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, amigos, a paz do Senhor, a nossa gratidão a Deus por este momento de chegarmos à conclusão da nossa escola dominical deste dia. Então, você aí em sua casa, continue orando, nossas vidas, nossas famílias, continue orando em benefício do nosso país, e assim como todo mundo passa por esse momento tão difícil, mas nós estamos aqui firme na presença do Senhor. É importante, irmão e irmã, que você permaneça firme na presença do Senhor, reservando um pouco desse tempo para as coisas dos céus, para as coisas do Senhor. Então, continue orando, irmão Marinésio, nós somos, aliás, externarmos a nossa gratidão a você, ao seu ministério, que Deus continue abençoando a você e a sua família. Também quero externar nosso sentimento de alegria e agradecimento ao nosso bom Deus, que permitiu esse momento tão especial, assim também ao nosso pastor Rael, pastor setorial desta cidade de Embu das Artes, Grande São Paulo, também a comissão que compõe a escola dominical do setor, na pessoa do irmão Bruno, o diácono Bruno, o irmão Arthur, que está no trabalho, o jovem Felipe, tá? E também externar, lembrar neste momento e parabenizar todos os aniversariantes do dia, do mês, em especial o jovem Danilo, que é professor de uma de nossas turmas, que está completando mais uma primavera, que Deus continue abençoando. Eu quero aqui convidar o irmão, o diácono Bruno, para que possa fazer uma oração conosco, e você continue orando. No próximo domingo estaremos aqui com fé em Deus, estamos aguardando uma decisão das autoridades da saúde sobre a direção, aliás, a liberação ou não do nosso culto físico, que estamos todos aqui. Nós sentimos a presença, a falta da sua presença aqui, nós sentimos aqui a falta de poder abraçar, sabe, cumprimentar o irmão, a irmã, mas Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Então permaneça em casa até as autoridades estarem manifestando, liberando o nosso culto livre. Mas você também pode estar acompanhando aqui os nossos cultos nas terça-feira, a partir das 19h30, também na quinta-feira, todos os domingos. Então você pode estar acompanhando através deste instrumento, o Instagram, o Facebook. Em seguida agora já estará abrindo a sua turma a irmã Margarete dos adolescentes. Então você, mãe, pai, adolescente, juvenil, possa assistir a aula com a irmã Margarete. Todas as turmas estão sendo assistidas neste momento. Tá? Eu acredito que alguns estão finalizando, outras começando, mas você fique atento, porque você terá essa plataforma para acompanhar e receber a palavra do Senhor. Irmão Bruno. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar ao Senhor. Quero parabenizar aqui nosso irmão Danilo. Deus abençoe a sua vida, assim como o nosso coordenador Gerson. Agradecer ao pastor Rael, que está nos permitindo realizar esse trabalho. Vamos orar ao Senhor. Quero que você também apresente nosso presbítero, irmão João Pinheiro, que nos informou que está enfermo, necessita das nossas orações a favor dele. Então vamos orar. E também que você venha apresentar um familiar, um amigo seu que precisa de uma libertação em Cristo Jesus para viver uma nova vida. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade nesta manhã de estarmos aqui
reunidos, Senhor, em um número pequeno, Senhor, mas, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, que foi dada, este estudo, venha, Senhor, penetrar, Senhor, a cada coração, a cada vida, e venha despertar o desejo de ter, Senhor, uma libertação, uma transformação, uma nova vida em Ti, Jesus Cristo. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, convencer, Senhor, a muitos, Senhor, do pecado, Senhor, e do juízo que, Senhor, está sobre a nossa vida, para que nós venhamos nos aproximar de Ti. Abençoa, Senhor, o Danilo, continue dando a ele, Senhor, mais anos de vida, segundo a Tua vontade. Eu apresento ao Senhor o nosso irmão João Pinheiro, que o Senhor venha fazer a Tua vontade sobre a vida dele, mas, Senhor, se é do Teu agrado, realiza o desejo do nosso coração, que é, Senhor, de dar a cura a essa enfermidade para o Teu servo. Eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando o nosso pastor Rael, continua abençoando a cada irmão, devido a esta pandemia, que não pode estar, Senhor, na Tua casa de oração. Mas eu quero pedir ao Senhor, nos dê um final de semana abençoado, nos dê uma tarde abençoada, e assim como eu tenho pedido ao Senhor, ora vem buscar a Tua igreja, para que nós venhamos sair daqui, Senhor, rumo aos céus, para encontrarmos contigo, vivemos, Senhor, a nossa vida contigo, adorando e louvando eternamente. Assim nesta manhã eu quero Te louvar e Te agradecer para todos sempre, em nome de Jesus, meu Deus amado, e amém.